Em Isaías capítulo 33, seguindo esse processo de profecias acerca da manifestação do reino, em Isaías 33 ele vai falar agora sobre o caráter do cidadão do reino. O que é que eu e você e qualquer outro que quer habitar o reino de Deus precisa ter, precisa desenvolver como estilo de vida para fazer parte desse grupo de cidadãos celestiais. Isaías profetiza sobre isso e ele vai dizer ao povo de Deus que está ouvindo essa profecia que eles precisam ter um caráter aperfeiçoado. É sobre isso que eu quero conversar com você, então fique comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. Isso vai fazer com que você seja avisado ou avisada sobre nossas novas publicações. Não esqueça, você pode se tornar membro para ter acesso a conteúdo e gravações exclusivas. E se quiser ficar mais conectado, é só me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 33, a partir do versículo 2, está escrito assim: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Olha que lindo. Depois de repreender as mulheres de Jerusalém porque elas confiavam naquilo que se via, o Senhor Deus agora, por meio de Isaías, vai falar sobre qual deve ser a nossa esperança nele. E Isaías ministra uma linda oração. Ele começa dizendo: tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força a cada manhã. Eu gosto muito, irmãos, desse trecho. A nossa força a cada manhã. Eu não sei você, mas tem dias que eu amanheço muito deprimido, muito para baixo, muito sem energia espiritual nem física. Muitas pessoas apresentam uma série de soluções para isso, né? Exercício físico, meditação, não sei o que, respiração. Mas Isaías, ele diz, olha, sê Tu a nossa força a cada manhã. Isaías começava pedindo: Deus, Tu és a minha força. O Senhor é a minha força, seja a minha força. Todas as manhãs me fortaleça, me dê vida, Jesus. Dê vida à minha alma. Seja a nossa salvação na hora do perigo. Sabe, eu amo a Bíblia é sensacional, eu amo os homens de Deus e mulheres de Deus da Bíblia. Porque ao contrário de muitos de nós, eles não têm um plano B, eles confiam no Senhor, entende? Eles são completamente entregues ao Senhor, a alma deles confia no Senhor. E ele diz aqui: seja Senhor, a nossa salvação. Nós esperamos do Senhor a salvação, nós esperamos do Senhor a resposta. Versículo 14: em Sião, os pecadores estão aterrorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Veja como esse texto é forte. Em Sião, isto é, em Jerusalém, no lugar, na cidade de Deus, os pecadores estavam aterrorizados. Por quê? Se você vem estudando comigo desde o capítulo 1, você vai ver que Deus está anunciando juízo sobre Judá e sobre Israel, sobre o seu povo, e também sobre muitas nações em quem eles confiavam, nações ímpias. E chegou o momento agora em que esses pecadores estão aterrorizados. Por quê? Porque o juízo de Deus, que antes era uma profecia, agora está caindo sobre eles. As nações, as multidões nas nações vivem confiantes, até que o Senhor Deus emita juízo sobre elas. Vimos isso claramente na pandemia e vamos ver isso claramente em muitos outros momentos da história. Meus irmãos, os pecadores, eles só ficam cantando vitória até que o Senhor Deus determine o fim dessa vitória. Quando o próprio Deus intervém, quando Ele emite juízo, quando Ele muda a circunstância, então eles entram em terror, ficam aterrorizados. E veja que ele faz duas perguntas aqui. Quem pode conviver com o fogo consumidor? Isto é, quem é que pode conviver com o juízo de Deus? Quem é que pode conviver com a ira de Deus? Quem está seguro quando a ira de Deus é derramada? Essa é a pergunta deles.
Quem é que pode? Quem é que pode suportar o dia da ira do Senhor? Se você já leu o livro de Apocalipse, você vai ver que quando o Senhor Deus ele começa a derramar os juízos dele sobre a terra, os pecadores agem da mesma forma. Muitos deles clamam pela morte, mas não conseguem morrer. Muitos deles começam a dizer às pedras e aos montes, caiam sobre nós, mas isso não acontece. A pergunta deles, Isaías responde: quem é que pode conviver com a ira de Deus? Conviver no sentido de suportar. Quem estará preparado para suportar a ira de Deus quando ela for derramada? Então Isaías diz: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa lucro injusto, cuja mão direita não aceita suborno, que tapa ouvidos às tramas para assassinato e fecha os olhos para não contemplar o mal. Esse não precisa se preocupar quando a ira de Deus for derramada sobre a terra. Muitos irmãos ficam preocupados, com relação à grande tribulação. Diego, nós vamos passar pela grande tribulação, nós vamos ser arrebatados antes, depois, durante, como é que vai ser? Há muito tempo eu parei de me preocupar com isso, exatamente por causa de textos como esse. Por exemplo, se você chegar para um irmão do Afeganistão agora e perguntar se ele está preocupado se Jesus vai arrebatá-lo antes, depois ou durante a grande tribulação, ele vai dizer: olha, o importante para mim é que ele me arrebate, porque em tribulação nós já vivemos. Quem é que tem essa preocupação? Nós, cristãos brasileiros, cristãos norte-americanos, que vivemos uma vida relativamente boa. Então essa ideia de sofrer para nós, sofrer nesse sentido de perseguição, juízo, coisas, enfim, para nós é mais aterrorizante, mas para quem já vive em um contexto de perseguição, é nada. Então, o que é que eu lhe digo? Você não precisa se preocupar se Jesus vai permitir que a igreja passe ou não pela tribulação, se você for obediente a Deus. Se eu for obediente a Deus, é isso que Isaías está dizendo. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Ele diz: aquele que anda corretamente, que fala o que é reto, que recusa lucro injusto, que não aceita suborno, que tapa os ouvidos para os assassinatos e que fecha os olhos para não contemplar o mal. Noutras palavras, quem tem relacionamento com Deus não precisa se preocupar com a ira de Deus, estará guardado. Um exemplo disso é quando o Senhor Deus derrama sua ira sobre o Egito. Os israelitas que estavam em Gósen estavam tranquilos, estavam vivendo lá em paz. Entende, irmãos? Então, você não precisa se preocupar com a grande tribulação. Você não precisa se preocupar com o mundo em um caos. Nós precisamos apenas focar em uma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, e pronto. E confiar e viver seguros à sombra de suas asas. Diego, você está dizendo com isso que enquanto está todo mundo indo, o mundo sendo julgado, as coisas dando errado para todo mundo, para nós vai ser só bonança? Não. Eu estou dizendo que ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu confio, eu tenho segurança de verdade. Por pior que fique a situação no Brasil, o Senhor Deus vai cuidar de mim, de Carol e de Nicolas. É a minha confiança, é a minha fé, de verdade. A minha fé não está no que eu consigo ver. Eu sei que Deus vai dar um jeito, eu não preciso me preocupar com o que jeito Ele vai dar. Também eu confesso a vocês, não vou para as ruas gritar nome de ninguém. Não vou para as ruas pedir, sabe? Para mim a solução não está nisso. Para mim a solução está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Para mim, a resposta está aqui, e não em protestos, em gritarias. Para mim não está nisso a resposta, irmãos, tá? Para mim a resposta está em relacionamento da igreja com o Senhor Jesus. O texto continua e aqui no versículo 16 ele diz o seguinte: esse é o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Tá vendo? Esse é o homem que habitará nas alturas. Homem aqui é ser humano, tá? Homem ou mulher de Deus.
seu refúgio estará nas fortalezas das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Tá vendo? Acabei de falar isso. O que o texto bíblico diz, o que Isaías vê é Deus cuidando do seu povo, suprimento de pão, suprimento de água. O que é que Deus está nos dizendo? Olha, não importa a inflação, não importa o que está acontecendo no mundo externo, eu vou cuidar de você. Você só precisa confiar em mim. Confie em mim, ouça a minha voz e vai dar tudo certo. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Olha isso. A promessa para mim e para você, meus irmãos, é que nós veremos o rei. E que rei é esse? O rei da glória. Vocês verão o rei em todo o seu esplendor. É interessante que João ele tem um vislumbre do Senhor Jesus em Apocalipse 1. E quando ele vê a glória do Senhor Jesus, ele cai. Ele diz que cai como morto. Jesus aproxima-se dele, toca nele e diz: não temas, eu sou aquele que fui morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. É o Senhor Jesus. A promessa é que eu e você o veremos como ele é. Vislumbraremos o território do governo do Senhor Jesus sobre a terra. Eu aguardo por esse dia. Eu anseio por esse dia. Versículo 18. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha e incompreensível. O que é que significa esse texto? Muitos cristãos, muitos teólogos dizem que nós não vamos lembrar da nossa vida aqui na terra quando chegarmos no céu. Teólogos mais antigos. Hoje em dia isso não faz muito sentido, porque é como se a nossa existência aqui fosse apagada. Então, eu e você vivemos tudo aqui, de repente chegamos no céu e beleza, por que é que eu estou aqui? Não faz sentido. E esse texto de Isaías ele é determinante para esclarecer. Ele vai dizer aqui, olha, em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Ou seja, nós vamos lembrar das dificuldades dessa vida. E veja como ele diz, você e eu vamos perguntar, onde está o oficial maior? Isto é, onde estão os governantes da terra? Onde estão aqueles que nos oprimiam? Onde estão aqueles que recebiam tributos? Onde estão os governos? Onde está o encarregado das torres? Isso é, onde estão aqueles que davam ordens? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, mas nós lembraremos dele. Nós nos lembraremos, meus irmãos. Não fica claro se nós vamos lembrar de tudo, mas nós vamos lembrar que vivíamos em uma condição decaída e agora vivemos na presença de Deus para todo sempre. Ele continua dizendo, aquele povo de fala obscura com sua língua estranha e incompreensível. No caso específico dessa profecia, ele está falando sobre os assírios e os babilônios. Esses povos Deus usou para emitir juízo sobre Judá e Jerusalém. E em se tratando da igreja, aí você pode adaptar ao seu contexto. As vozes que dizem que você não vai conseguir, que dizem que você não vale a pena, que dizem que Deus não se importa, que dizem que a sua fé é uma fé inútil. Aquele povo de fala obscura, pessoas que só abrem a boca para nos amaldiçoar ou nos ferir. Você e eu vamos nos lembrar deles. Mas a promessa é que o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, a consolação total. Seremos consolados de uma forma tão extraordinária que mesmo nos lembrando do que aconteceu aqui na terra, isso não mais nos incomodará, porque a plenitude de consolação haverá sobre nós por meio do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Amém?